Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Agi Cariri, que é um projeto da Rádio Povo CBN. Eu sou Alisson Braga e hoje nós vamos conversar sobre um tema que nos conecta profundamente, que é a cultura do Cariri. Nós vamos entender, olha, como tradições, artistas, pesquisadores e a economia criativa ajudam a manter viva a identidade caririense e impulsionam também o desenvolvimento cultural do Ceará como um todo, né? Nós vamos direto agora nesse primeiro momento, nessa primeira conversa com convidados super especiais. Hoje eu recebo aqui a Estrela do Sul, que é produtora cultural e diretora da Biblioteca Luiz Motti, e também o professor Dr. Gilney Matos, especialista em gestão de museus com ênfase em cultura. Bom dia e sejam todos bem-vindos. E aí eu queria começar perguntando para vocês o que é que torna o Cariri um território tão singular culturalmente. Aí vocês podem responder cada um. Vamos começar com a Estrela. O Cariri, bom dia, gente. Queria começar esse momento fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, baixa, uso óculos de grau rosa goiaba, estou usando um batom da cor vinho e trajando uma blusa marrom com listras pretas. No momento eu estou no meu escritório, que tem uma parede ao fundo cheia de colagens artísticas. Bem, respondendo a sua pergunta, o que que faz o Cariri ser um lugar tão rico em cultura? Eu acredito que seja porque o Cariri desde sempre se mostra como uma terra de luta, uma terra onde as pessoas se colocam e se expressam politicamente, reivindicam os seus direitos e através disso a cultura ela se torna um espaço de grande relevância porque também é um espaço, né, de reivindicações políticas, de luta por representações, entre essas questões que envolvem a democracia. Perfeito. Agora está com você, professor. Também gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma pessoa forte, de olhos e cabelos castanhos, de pele branca, e estou dentro do espaço ao qual estou trabalhando, que é uma creche comunitária que atende a nossa comunidade, que também é um ponto de cultura. O nosso Cariri, ele é um celeiro cultural. Então, um celeiro cultural a qual, desde os princípios, é impossível nós falarmos sobre o Cariri sem ter essa visão cultural. Nós já nascemos já orientados com a questão da cultura. Nossa cultura é muito forte na nossa região, quando nós temos o tradicionalismo, que é justamente que aos territórios culturais, nós temos o Padre Cícero como um santo padroeiro nosso, já referendado na nossa cultura popular, onde nós já nascemos ouvindo dos nossos pais a lenda da pedra da batateira. Então, nós somos e respiramos cultura. Então, o Cariri, ele é esse local mágico, esse local histórico, a qual nós respiramos e transfiramos cultura. Quais são as manifestações, professor, populares mais representativas do Cariri? Hoje nós temos muito forte a cultura do regado, a cultura do coco, as culturas da economia criativa, pode bem colocar nesse período, as feiras de criatividade e aí o nosso nicho agora cultural, que é justamente a gente traz dentro do espaço cultural também as culturas dos povos dissidentes, populações negras, populações LGBT, mulheres. Hoje nós somos um acervo cultural imenso nesse período, desse contexto histórico a qual nós estamos vivenciando. Perfeito. Estrela, como é que as novas gerações estão se relacionando aí com essa questão da cultura, de propagar ou de participar da cultura no Cariri? No contexto da juventude, em nosso território, né, e eu vou colocar como Cariri, acredito que
um grande lugar de acolhimento, aonde essa cultura ela pode ser continuada através da perspectiva juvenil, é representada pela importância dos pontos de cultura, né? Que são organizações culturais sem fins lucrativos, voltados essa- para a transmissão de conhecimentos e fazeres culturais. Inclusive, o próprio museu, ele é um encontro de cultura. Então, no nosso trabalho cotidiano, além de construir um acervo que mostre a presença da comunidade LGBT e toda a história cultural do Cariri, mas também do Ceará, outros pontos de cultura que trabalham com outras linguagens estão constantemente criando uma rede de relacionamentos com escolas, com secretarias, com outros pontos de culturas, associações, lugares onde essa juventude circula, captando-as para participação em seus projetos e assim fazendo com que essa juventude tenha o conhecimento dessas práticas e se sinta pertencente e faça com que essas práticas façam parte da sua construção identitária. Perfeito. A Biblioteca Luiz Motti, me fala mais um pouco sobre ela. Ela é um desses pontos, como você disse, né, de acolhimento e de até informação sobre essa questão cultural. Me fala mais detalhes sobre ela, me apresenta ela. A primeira coisa é que a Biblioteca Luiz Motti, ela é em homenagem a um grande pesquisador sobre a cultura LGBT do nosso país. As obras que constituem esse acervo são obras raras, que contam como a nossa comunidade se construiu dentro da sociedade brasileira. Passando questões que envolvem, sim, questões de violência, mas questões de saúde pública, por exemplo, que a comunidade sempre esteve à frente, questões culturais. Então, é uma biblioteca que a principal função dela é fazer a gente compreender o LGBT em outro lugar de fala, um lugar que não está na desumanização do seu corpo, mas justamente ao contrário. É na produção de conhecimento, é na participação da construção da democracia brasileira, é compreender as manifestações de rua, a importância que ela tem com a parada LGBT. No espaço da nossa biblioteca, por exemplo, a gente tem um cômodo nela que, por exemplo, fala sobre a história da parada LGBT no Ceará. Aí tem o acervo, claro, com as obras, as pesquisas. Também temos acervo com obras do Darcy Penteado, que é um artista, um design extremamente importante para a cultura e que foi importante principalmente no campo das artes visuais, da ilustração, muito influente na produção livreira do Brasil. É bacana. Eu vim sempre falando, gente, ao longo desse programa, né, que é o quanto que a gente se orgulha vendo as iniciativas do Cariri. E assim, parece que o Cariri está sempre à frente, é uma sensação que me dá, tá? Parece que o Cariri está sempre à frente dos outros lugares, porque é uma preocupação com todos como é que se diz, os componentes da sociedade, né? Todos nós fazemos parte da sociedade, parece que a gente é acolhido aí no Cariri em algum projeto, alguma iniciativa. E aí, eu queria perguntar para você, professor, qual é o papel dos museus, então, no fortalecimento da identidade e da economia cultural do Cariri também? Hoje nós vivemos de construção histórica, que é justamente uma retomada dos museus, não apenas como um espaço físico fechado, mas um museu vivo, um museu orgânico, um museu que sai das quatro paredes e ocupa papéis sociais. O museu a qual nós estamos na frente, que é o Museu da Memória e Diversidade Sexual do Cariri, é um dos museus comunitários que pertence ao Sistema Estadual de Museus do Estado do Ceará e está também no IBRAM. Como você acabou de colocar, o Cariri ele se torna tão pioneiro nessas manifestações históricas
E hoje nós conseguimos estabelecer o segundo museu oficial nessa temática LGBT dentro do país. Então, a partir daí, a gente gira esse contexto com a economia criativa, das feiras de criatividade, de trazer a cultura popular, a cultura religiosa, mas mostrar também que as tradições elas estão se interligando com esses novos públicos, com essas novas pessoas, com as criatividades culturais. Então, hoje os museus eles têm um papel para além do cuidado, do acervo, mas também para uma construção cultural de uma identidade. Nós sempre dialogamos a questão do direito à história, à memória e à oralidade. E quais dos sujeitos têm essa propriedade para isso. Então, os museus, hoje, em especial na região do Cariri, estão se fortalecendo através do Sistema Estadual de Museus, para que a gente possa, efetivamente, tirar das quatro paredes essa visão estática, né, sobre o que seria museus. Então, hoje nós temos museu orgânico, museus comunitários, os museus privados. Então, nós temos uma rede de museus bem atuantes na região do Cariri, a qual nós estamos começando a fortalecer cada dia mais a economia criativa. Porque dentro dos seus museus, nós temos as bibliotecas, nós temos as pequenas lojinhas que giram dentro do seu território a produção da sua comunidade. Então, os museus hoje são pontos de acolhimento, são espaços culturais, a qual fortalece a economia criativa. Perfeito. E aí, continuando, eu queria que a gente abordasse assim, o que vocês entendem como desafios, né? Eu sei que a gente tem uma região muito rica, né, culturalmente falando, é incrível. E aí eu sei também que a gente tem muita coisa, né, para fazer. E aí eu queria saber de vocês isso. O que é que vocês enxergam como desafios nessa questão, né, do desenvolvimento da cultura, do apoio e tudo mais. Começando com você, professor, depois a gente vai com a Estela. O nosso grande desafio hoje, no campo do museal, da educação museal, ou da própria estrutura dos museus, é a ausência de profissionais habilitados para determinado espaço. Conseguimos recentemente a aprovação da UFCA, um curso de museologia e arquivologia. Então, nós precisamos desses profissionais, porque a gente não precisa ter um ônus financeiro muito grande para trazer pessoas de fora da nossa região. Infelizmente, temos essa carência desse profissional, mas hoje a Universidade Federal do Cariri é uma porta a qual vai ter, em breve, daqui a 2, 3 anos, nós teremos a primeira turma formada para conseguir essa organização dos nossos acervos, dos nossos museus. E outro passo fundamental também são a polícia de fomento à cultura. Precisamos de recursos financeiros, aportes financeiros, do braço do Estado decidir fortalecer as nossas ações. Hoje nós temos editais, temos algumas premiações como o Paulo Gustavo, da Implanha, mas nós sabemos que a gente precisa de uma política permanente de fomento aos museus, aos pontos de cultura, aos pontos de memória, para que a gente possa não estar disputando entre si, mas que a gente consiga recursos financeiros para fortalecer todas as instituições de memória, de cultura, e que realmente sejam espaços criativos. Essa formação de profissionais, ela tá existindo de alguma forma? Já é uma realidade, mas está pequena ainda? Como é esse cenário? Infelizmente, como eu coloquei, nós ainda não tínhamos até então cursos relacionados a essa temática de museologia, de arquivologia. Então, todas as pessoas a qual nós precisávamos contratar vinha de fora, a mão de obra sempre era de fora. Então, entendemos que a região do Cariri é uma região tão rica, uma região tão integrada cultural, como foi colocado, precisaria de cursos superiores específicos nessa temática. E hoje a Universidade Federal do Cariri, a UFCA, conta com um curso de museologia e arquivologia. Estão os primeiros passos, estão nessa construção. As primeiras turmas já começaram a ingressar nesse processo. E é um desafio a qual daqui a 3 anos, mais ou menos, 4 anos, nós teremos uma mão de obra qualificada do Cariri. Pessoas que entendem a nossa realidade,
que têm das nossas práticas culturais e que são filhos nossos, né? Perfeito. Estrela, esses desafios aí, eles se repetem também quando a gente vai falar da biblioteca? Sim, esses desafios eles se repetem. O Gilney falou uma coisa que é muito importante, e é sobre a questão do apoio do Estado. E esse apoio ele não aparece apenas em forma de editais. Quando você vai pensar em outras perspectivas de patrocínio, de apoio, é muito importante que as políticas culturais do Estado deem importância à prioridade de patrocinação, de patrocínio de projetos que envolvem combate à LGBTfobia, combate ao racismo, ao machismo. Por quê? Porque essas políticas afirmativas, elas ajudam a desconstruir preconceitos. Só que, infelizmente, quando nós pensamos, por exemplo, numa perspectiva institucional, né, uma relação da cultura com o empresariado, muitas vezes, se não há um benefício, por exemplo, dentro dessa lógica de mercado, de benefício a esse tipo de projetos culturais, muitas vezes o preconceito estrutural, que ainda é muito forte, faz com que nós não tenhamos tantas formas de benefícios para conseguir a execução das nossas atividades. Um desafio é as pessoas compreenderem que quando a gente faz cultura, a gente também tem que ter recursos materiais, recursos financeiros. Sim, existe muito amor no que nós fazemos, mas não tem como, por exemplo, manter um museu, e é um edifício de 3 andares, sem recursos financeiros. Por muito que os editais sejam uma política pertinente de captação, por exemplo, essa não é a única forma de apoio. Então, quando a gente não tem políticas ativas, né, que facilita o que nós conseguimos obter recursos, isso dificulta o nosso trabalho, a manutenção do nosso espaço, a execução de projetos culturais, que envolve a organização de uma equipe capacitada para executar esses projetos. Produtores, administradores, mediadores, artistas. A cultura, ela é uma estrutura que ela precisa ter manutenção. E quando nós desenvolvemos projetos que são envolvidos com questões sociais, são muitos desafios que nós enfrentamos, de uma própria aceitação da sociedade. E a esse ponto eu queria colocar uma questão, porque de fato eu acho que a cultura vem sendo vista, e já é, e vem sendo vista mais ainda, como gasto, né? Como se as empresas entendessem, né, como gasto. Eu também faço parte disso, eu sou ator e tenho um espetáculo de teatro e a gente consegue uma lei de incentivo, mas aí precisa de fazer uma captação enorme e as empresas não estão nem um pouco atentas a isso, não sabem quais são os benefícios que ganham, né, e quanto que isso devolve quando a gente fala, né, para a sociedade, empregabilidade e tudo mais. Eu queria que vocês fizessem, de repente, uma defesa disso, falassem também um pouco sobre esse ponto de vista. Vamos começar com vocês, Estrela. Bem, nessa questão das empresas elas não terem o conhecimento, né? Por exemplo, quando colocamos a Lei Rouanet, duramente criticada, né, em alguns momentos, a Lei Rouanet ela traz muitos benefícios para a questão das empresas, pois alguns impostos, por exemplo, as empresas ficam isentas ou têm suas taxas diminuídas no caso de patrocínio de projetos, né? E aí é muito importante que a sociedade, né, quem se envolve nessa política, conheça a diferenciação das formas de captação, porque não é apenas sobre colocar o dinheiro do bolso do artista,
é sobre criar um sistema que consegue manter a cultura enquanto um setor que é influente, principalmente numa esfera econômica, pois ela é geradora de dimensões simbólicas, de valores simbólicos, de preservação da cidadania, mas também ela é geradora de questões econômicas, de fluxos econômicos, de transações financeiras, criações de trabalho, e isso também deve ser considerado. Perfeito. Gilmar, aí tentando trazer um pouco também para o Cariri, né, dentro dessa visão que a gente fez. É um outro desafio tentar deixar com que a cultura seja vista de outra forma e não assim como um gasto ou como uma coisa que as empresas dão pouca atenção. Precisamos pensar numa categoria que o investimento e a cultura seja uma cultura a qual venha a ser um mecanismo para as empresas como que cabe para a saúde mental. Eu penso nessa perspectiva. Nós pensamos na cultura como um fortalecimento de uma saúde mental para dentro das pessoas, as empresas iriam investir muito mais. Porque você teria o direito à cultura, o direito à memória, o direito ao lazer, que nessa cultura também ela deve ser nessa perspectiva lúdica. Então, as empresas, quando ela investe, quando ela patrocina, quando ela incentiva os seus funcionários, servidores, colaboradores a participarem dessa engenharia cultural, você vai ter uma saúde mental altamente mais fortalecida dentro das instituições. Então, pensar para além dos impostos, para além da qualidade de vida dos seus servidores, nós precisamos justamente tentar aliar a economia criativa com essas parcerias externas para que a gente possa fortalecer essa indústria cultural. Perfeito. Então, dito isso, eu te pergunto como é que você enxerga o futuro da cultura na região do Cariri. Nós enxergamos a cultura como algo promissor, né? Algo promissor que cada dia mais e mais, além das políticas editais, das políticas de fomento, as parcerias com o público e privado, nós enxergamos como uma grande possibilidade. Hoje nós vemos um turismo religioso muito forte na nossa região do Cariri, a qual essas pessoas vêm para conhecer a cultura religiosa, mas também vai intervir na gastronomia, no comércio local, as visitas sociais dentro dos espaços. Então, hoje, a região do Cariri é uma das regiões que serve de espelho, não só para o Ceará, mas para o mundo inteiro, como a gente exposta cada dia mais e mais artistas para todo o país. Então, hoje, o Cariri ele é visto na rota do turismo, na rota da cultura, nesse viés, como a ministra Margarete colocou recentemente, nesse viés da economia recreativa, quando nós trazemos para a nossa região pessoas que vão consumir cultura, vão consumir turismo e vão ter toda essa engrenagem histórica que é a cultura. Perfeito. Estrela, o Jornal O Povo trouxe em uma época, e me marcou bastante, assim, quando eu assisti, porque eu achei uma história muito bonita, de uma transexual, que eu acredito que ela não tinha, assim, a consciência de que era transexual, porque dentro de um contexto, né, do interior, muito distante e tudo mais, era na região do Cariri, ela simplesmente sabia que nasceu daquela forma, né? Vivia casada com o seu companheiro, e eu achei, assim, o retrato da história muito lindo, assim, você se emocionava de ver. Eu te pergunto se falta ainda conhecimento, falta ainda para que as pessoas se entendam como são aí. Eu estou te trazendo esse exemplo porque eu acho que ela não tinha conhecimento para dizer eu sou uma mulher trans, entende? E se a biblioteca colabora também com isso, e se o futuro, né, da cultura nesse segmento LGBT aí no Cariri passa também pela educação. Com certeza. Eu acho que o Cariri, apesar de muitos desafios que nós enfrentamos
quando se trata em questão de violência, a militância LGBT que existe aqui dentro há muitos anos, inclusive o Gilney, ele é uma grande referência para mim, por ser uma das principais figuras da luta LGBT há muitos anos. E essa luta, ela impacta porque ela faz com que a juventude ela se perceba de uma forma que se aproxime mais da história da cultura LGBT. Eu falo isso porque eu sou uma mulher lésbica e no meu processo identitário, a presença da militância LGBT que se colocava dentro da cultura ao criar uma parada gay todos os anos, facilitou e muito o meu reconhecimento enquanto ser humano. O meu reconhecimento, eu e de muitos amigos meus. Então, a cultura, ela tem um papel essencial para fazer com que a juventude ela se entenda e não viva ao longo da sua vida um desenvolvimento psíquico tão doloroso. O museu, ele é um espaço cultural a existir para acolher principalmente a população LGBT. Inclusive, ao longo da nossa programação de 2026, né, nós vamos desenvolver uma sequência de ações que envolvem cinema, literatura, terapia também, ações culturais que valorizem essa questão da saúde mental, voltada para a comunidade LGBT, para trazer esse acolhimento e reforçar a nossa união enquanto comunidade. Então, eu acho que sim, é um espaço que ele existe, né, para ajudar que as pessoas dessa comunidade tenham um lugar para ir, tenham um lugar para se reconhecer enquanto ser humano. Inclusive, quando eu conheci o Gilney, ele é o fundador do museu, né? E muitos dos materiais vêm de um processo de arquivologia da militância dele também. E a sensação que eu tenho quando eu entro dentro daquele museu é que eu existo. Não que eu tenha um sentimento de não existir, não é isso. É porque todos nós somos seres históricos. Só que a invisibilidade de certas identidades dentro da história causa esse sentimento de vazio, de não existência, por você nunca se ver representado dentro do mundo que você vive. Então, o museu, onde se encontra a nossa biblioteca, ela consegue provocar essa sensação de pertencimento, porque nós nos vemos representados dentro do jornalismo, das artes visuais, da educação, da moda. E isso é muito importante. Que bacana, Júnior. Então, eu preciso que você fale também sobre isso, porque como eu entendi que você tem um pioneirismo também aí nessa questão. Como foi esse pensamento, então, assim, o que foi, né, o que fez com que nascesse em você a necessidade de formar esse museu, ou de juntar todas essas peças que contribuíram para esse catálogo vasto? Como a Adriana colocou, eu sou um dos membros fundadores do movimento LGBT organizado no interior do estado do Pará. Então, nós iniciamos essa militância a partir de 1999, onde nós começamos a desafiar o sistema quando nós temos uma região infelizmente marcada tanto pela cultura, mas também pela violência. A região do Cariri é uma das regiões mais violentas para mulheres, em contrapartida também para a população LGBT. Nos últimos levantamentos, nós observamos que a região do Cariri é mais violenta do que várias capitais do Nordeste brasileiro. Então, nós precisávamos nos organizarmos enquanto bando, enquanto coletivo, para que a gente pudesse fortalecer esses espaços. Então, a criação do Museu da Memória de Diversidade Sexual, além do espaço de salvaguarda de memória, um espaço de cultura, também é um espaço de acolhimento social, onde esses sujeitos, como você colocou, muitas das vezes nem se identifica nessa caixinha de letrinhas, ele começa a se ver, a se apresentar
como uma pessoa da comunidade LGBT. Então, nós precisamos de um local de cultura, do ponto de cultura, do ponto de memória, além de ser um espaço de pesquisa e formação, também ser um espaço de acolhimento social. E a partir desses locais, a qual nós nos sentimos seguros, a partir dessa segurança de local seguro, nós fortalecemos essa construção da militância. Perfeito. Quero agradecer a vocês, tá certo? Um papo muito bacana, dizer que estou orgulhoso do trabalho dos dois. E aí, deixo à vontade para vocês se despedirem da nossa audiência, deixarem a mensagem que quiserem deixar, tá bom? Com vocês, Gilmar. Junei, Bom, a mensagem que eu deixo é justamente que nós, pessoas que temos história, temos memória, que temos oralidade, a gente consiga fortalecer essa cultura da construção histórica. Então, o nosso grande desafio do Museu da Memória e Diversidade Sexual é que em cada cidade, de cada estado, em cada região do país, nós temos mais museus. Nós não queremos ser só o segundo do país, nós queremos ser os primeiros de vários. Então, nós queremos incentivar a produção cultural, a produção da economia criativa, para que a gente possa fortalecer esse diálogo. Perfeito. Estrela, muito obrigado pela tua participação também. E aí eu deixo com você a palavra. Eu faço das palavras de Junei parte das minhas, mas queria deixar também o agradecimento ao Jornal O Povo por ter aberto as suas portas, a sua audiência, para que a gente pudesse falar sobre o que nós trabalhamos, falar sobre o nosso espaço, a importância, né, do nosso projeto. E eu reconheço que essas iniciativas são vistas como parcerias afetivas, como apoios. E nós, enquanto movimento LGBT, precisamos sim do apoio de diferentes alas da sociedade para que possamos continuar avançando e conquistando os nossos direitos, que se envolvem principalmente na esfera humana, mas também nossos direitos econômicos, né? Entre outros direitos que a nossa existência se envolve e que a cultura acaba atravessando e contribuindo para que possamos alcançar o nosso bem viver. Então, muito obrigado, né, pela a abertura, pelo apoio e espero poder contribuir em outros momentos, em outras programações. Coisa boa. Olha, gente, muito obrigado, professor Junei, também Estrela do Sul, pela participação. Foi muito bom até aqui. Já finalizamos aí a primeira meia hora de papo, de conversa sobre a cultura no Cariri, mas assim, é um assunto tão vasto e tão rico que a gente vai ter mais um bloco de meia hora daqui a pouquinho com mais duas convidadas super especiais. Gente, agora nós vamos aprofundar ainda mais a nossa conversa, né, sobre a cultura no Cariri, com duas mulheres incríveis que conhecem de perto o pulsar cultural dessa região, tá? Para receber primeiro a nossa primeira convidada, que é a Gorete Albuquerque, pesquisadora e referência em estudo da cultura caririense. Tudo bom, Gorete? Olá, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o convite para essa conversa. Perfeito, prazer é todo meu. Nossa segunda convidada é a Beatriz Gondim Matos, que é líder de estudos em economia criativa. Tudo bem, Beatriz? Bom dia, é um prazer estar com vocês, tudo bem. Coisa boa. Então eu quero começar a conversar com vocês, aí continuando esse nosso programa, para saber de como é que vocês estão enxergando esse momento, né, a cultura nesse momento aí no Cariri. Gorete primeiro. Então, eu acho que o momento da cultura no Cariri é muito difícil de você falar de uma forma muito homogênea, né? Porque nós temos muitos cariris cearenses, isso limitando ao Cariri cearense. São 29 municípios com realidades, né, socioeconômicas, políticas e culturais também diversas.
É claro que existem alguns traços, né, na cultura que se repetem. Nós temos uma cultura tradicional popular que é muito forte, que pulsa muito na região, né? E que precisa de fomento em todos os 29 municípios, né? Então, cada município se comporta de uma forma diferente, inclusive porque a estruturação das políticas públicas também acontece de uma forma diferente em cada um desses municípios, né? Então, a Beatriz, né, a companheira aqui nessa conversa, ela pode falar muito bem disso, né, dessa relação entre economia, desenvolvimento, cultura e política, e como isso acontece de um modo diverso, né? O Cariri é diverso e isso também acontece de uma forma diversa. Então, nós temos municípios que estão um pouco mais alinhados, né, com o desenvolvimento que vem acontecendo aí nessa retomada do Ministério da Cultura, né, as proposições da Secretaria da Cultura do Estado também, né, que vem aí ativando muito os municípios, mas nós temos realidades bem diversas. Agora, a gente conseguia detalhar um pouco isso, assim, a título até de apresentar esse Cariri cultural para as pessoas, assim, que tipo de manifestações que a gente tem, o que é que são mais fortes em cada região? Então, do ponto de vista das tradições, né, o Cariri, ele pulsa muito fortemente o reisado, que é uma manifestação aí ligada ao ciclo natalino, e que tem em vários lugares do Brasil, mas aqui é especialmente forte, mas nós temos as bandas cavaçais, né, nós temos o Maneiro Pau, grupos de coco, de rodas de São Gonçalo. Então, temos bastante diversidade desse ponto de vista. Mas existe um Cariri da contemporaneidade também, que inclusive dialoga com esse Cariri da tradição, e isso é muito especial aqui, né? Quando nós temos uma região que tem várias universidades, inclusive públicas, né? Porque nós temos a UFCA, nós temos a URCA, temos vários polos de IF, então isso traz uma característica também muito especial para a região, porque nós vamos ter cursos de artes, né, além de outras áreas, mas isso que dialoga muito com a cultura, né, o campo das artes, seja as artes visuais, seja o teatro, isso vai trazer uma característica também de contemporaneidade muito grande. Então, nós temos vários artistas do Cariri, no campo do audiovisual, né, a fotografia, a performance, a dança, que estão acontecendo num cenário do Estado e também num cenário nacional. E isso é esses dois cariris que se encontram, né, tanto a tradição quanto a contemporaneidade. E o mais bonito é que os artistas contemporâneos, em geral, trazem, né, no seu fazer artístico, referências da tradição também. É, o Cariri tem uma característica muito Cariri cearense, né? Uma característica muito própria desse diálogo de uma forma intensa e tranquila, né? Porque você não precisa negar a tradição para ser contemporâneo, muito pelo contrário. É muito bacana, né? E eu acho que até releem um pouco as coisas. Eu vou colocar o exemplo aqui do mestre Expedito Celeiro, né? Que né, tem a raiz ali daquela tradição do couro, da sandália, da bolsa e tudo mais. E hoje tudo virou um artigo de moda, né? E os artistas gostam de usar e as peças fazem composição, de repente, na arquitetura, na moda, né, no vestuário e um pouco, de fato, assim, lida de uma maneira diferente, você não acha? Ah, com certeza, né? Nós temos aí o mestre Expedito Celeiro como um dos exemplos assim mais característico, inclusive quando se fala em desenvolvimento econômico ou de economia criativa ou economia da cultura, né, que são conceitos e termos aí que ainda estão se organizando nesse campo discursivo aí da cultura, mas ali integra todo o conhecimento, todo o saber que ele traz de várias gerações, como, por exemplo, o campo do design também, né?
e a moda. Então, são muitas convergências aí que vão fazer com que o mestre Expedito Celeiro consiga se destacar e colocar a sua tradição dentro de um cenário, né, contemporâneo, dialogando com várias áreas, né, o design, a moda, e criando, desenvolvendo produtos novos, né? Acho que quando Beatriz for falar, ela pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Sobre como é que isso aí ajuda a pensar algo que já se vem discutindo já há muito tempo no Brasil, né? Que é como é que o campo cultural também impacta na economia e impacta na política, né? Esse debate não é novo, apesar de parecer que ele não interessa muito ao campo econômico, né? Levar mais a sério essa discussão. Então eu já quero trazer a Beatriz para essa nossa conversa, né? Beatriz Gondim. Beatriz, respondendo a essa pergunta da Gorete, então, vamos trazer essa discussão para cá também, para próximo da gente. Onde é que a economia criativa aí, onde é que a cultura impacta na economia, impacta na política, como é que se faz esse desdobramento? Bom dia a todos novamente. Agradecer a oportunidade de estar com a Gorete, acompanhando o trabalho da Gorete, e é uma honra, viu, Gorete? Também está É aqui. um prazer enorme também, Beatriz. Você essa pergunta de 1 milhão, né? Mas eu vou tentar simplificar, né? Na verdade, assim, a economia criativa, a perspectiva que a gente adota, a gente dialoga, assim, com a cultura e com a economia da cultura, sobretudo. Eu estou um pouco rouca, gente, que aqui é muito cedo, onde eu estou. Estou na Colômbia, então tá frio. Nossa. Mas voltando aqui, né? Então a gente abraça as abordagens. O que acontece é que, historicamente, no Brasil, a gente tem vamos dizer assim, uma não validação dos campos culturais, inclusive quando vem das expressões das manifestações populares, né? Isso é uma coisa histórica. Não é específico do Cariri, não é específico de outro território, é uma coisa assim do Brasil, né? E aí faz parecer que a economia criativa, como outro discurso que a gente vai tendo, né, que vem sendo incorporado nessas discussões, como a economia circular, as outras economias, faz parecer que nós não estamos dialogando da mesma forma, ou não queremos nos aproximar, né? Então, acho que esse é um principal desafio, assim, eu digo que teórico, científico, mas também ideológico. E o que acontece é que muitos pesquisadores e muitos atores também, né, do campo, do território, eles acabam indo para o campo cultural e a gente tem dificuldade de dialogar, e a gente não está querendo coisas diferentes, né? Existe um esforço muito bonito e muito relevante aqui no Brasil de a gente trabalhar as epistemologias do Sul, né? Que é esse nosso olhar das nossas manifestações, a partir das nossas manifestações, e como isso impacta a economia. Impacta, gente, às vezes de forma direta ou indireta, né? Mas eu vou dar alguns exemplos, assim, por exemplo, quando a gente tem festas como os reisados, né? Os próprios São João, que é tão forte também na nossa região, né? Vai desde o indumentário que as pessoas utilizam, então existe uma aquisição de todo um indumentário, das peças, das roupas, existe um processo criativo envolvido ali. Então, mesmo quando a festa é oferecida ao público e não existe um consumo direto, vamos dizer assim, está impactando a economia. Você vai mobilizar viagens, as pessoas vão ver os festivais. Então, a ideia da economia criativa, assim, e como ela impacta, né, a economia da cultura e ambas, ela está muito relacionada a gente pensar nessa diversidade de manifestações com respeito, né? Não é nem com tolerância, é com respeito, que também às vezes esse é um dos desafios. A gente pensar também, né, de que forma essas manifestações e de que forma a economia criativa ela precisa, né, ela pode ser inclusiva socialmente falando, né? E questões voltadas à sustentabilidade também são muito importantes e são muito caras. Mas a gente está falando, sim, da parte econômica. Então,
a parte econômica ela está muito presente, né, de forma indireta ou direta. E também olha o tanto de famílias que são afetadas, que são impactadas por estarem participando, né, de uma organização cultural, qualquer que seja ela. Então, a gente tem que entender que existe, sim, uma relação monetária, financeira, mesmo que indireta, e que é esse o argumento central, assim, talvez para as manifestações populares. É quando a gente vai para campos mais, vamos dizer, como a moda, o design, aí a gente consegue falar mais de uma mercantilização mais direta, né, dessa relação financeira, mas não é separado, porque os campos, eles interagem entre si, eles bebem da mesma fonte, as inspirações. Aí eu vou dar um exemplo mais concreto, assim, para a gente entender um pouco dessa transversalidade, né? Tem uma parceira minha, a Adriana Botelho, que trabalha com audiovisual. Ela fez uma pesquisa sobre a Thelma Saraiva, que foi uma artista da fotopintura. E aí, dessa pesquisa, gerou um museu orgânico, que é a casa, né, Museu Thelma Saraiva, e, ao mesmo tempo, gerou uma película, um curta, que é um filme, né? Então, e aí eu poderia trazer outros exemplos, né? Mas, assim, para a gente entender que não está separado. Às vezes, e também esse é um dos desafios, né? A proposta desse diálogo, também a gente fala um pouco sobre os desafios. Então, um dos desafios também é a gente pôr esses campos em diálogo e a gente entenda, e que todos entendemos que estamos querendo o melhor, né, para o nosso Cariri, e parte muito desse diálogo entre os campos, né, das redes. E eu queria, esse ponto dos desafios é um ponto que eu quero me prender muito aqui também para a gente conversar sobre ele, mas te perguntar assim, para a gente deixar o conceito mais definido. A economia criativa, então, ela pensa toda a cadeia, todas as manifestações estão dentro da economia criativa. Ela estuda, ajuda e observa tudo isso. A gente não tem, vamos dizer assim, uma abordagem única da economia criativa, mas geralmente a gente usa, né, da rede Unesco para poder fundamentar nossos debates, e alguns debates mais recentes, como a própria Cláudia Leitão traz, né, e aí que a gente, economia criativa, ela tem um ciclo econômico, produtivo, né, de criação, de produção, mas ela também, ela incorpora, né, esse lado das artes e do que não está evidenciado, né, que não está economicamente evidenciado, mas que tem um impacto econômico, como eu falei, né, em relação às manifestações culturais. Então, eu vou dizer que a economia da cultura ela está mais voltada para a gente olhar de fato para esse aspecto econômico da cultura. A economia criativa ela também incorpora aspectos da cultura, mas ela pensa também os setores econômicos e as cadeias, como você próprio mencionou. Quando você coloca isso, e aí eu fico pensando aqui quando a gente olha, vamos dizer, para o teatro, né, para manifestações como essas, eu sou ator e posso falar com propriedade, sou produtor cultural também. Quando a gente faz um espetáculo, né, muitos braços ajudam ali naquele espetáculo e como é que se diz, etapas desse processo mexem com diferentes áreas, né? Então eu vou preparar um figurino, estou mexendo com a moda porque eu preciso de um design que vá pesquisar na época que esse espetáculo se passa, para que as roupas venham contextualizadas assim. Aí vou contratar costureiras, que as costureiras vão desenvolver esse figurino. Aí vou contratar produtores, e tem atores, e tem o teatro. E tudo isso movimenta dinheiro, tudo isso é pago, né? Estou colocando isso como exemplo para dizer que a cultura não é uma coisa que acontece ali ao largo da vida econômica. Não é de jeito nenhum. Na verdade, ela impulsiona e muito, né? Me dá a tua visão também a respeito disso. Não, com certeza, demais, né? E aí a gente, quando você me fala isso, aí também a gente tem que ter um cuidado, né, Alisson, de também não colocar toda a responsabilidade da economia criativa só para os atores que fazem as linguagens, né, que estão à frente das linguagens. A gente precisa ter um pilar aí da política, porque é muito importante. Aí eu vou dar um exemplo, eu estou no Cariri desde 2018, graças a Deus, nós vamos ter agora, né, alguns equipamentos, a gente tem agora alguns equipamentos que não tinha quando eu estava. Isso é resultado de política. A gente também está com uma retomada aí do teatro,
E essa é uma das coisas que eu me perguntava, né? Porque a gente tem o teatro como uma das 10 principais linguagens aqui na região, e a gente não tinha um teatro, pelo menos em Juazeiro do Norte, que estivesse em pleno funcionamento. Então, assim, a política, ela também é muito importante para fomentar a economia, né? Então, quando a gente fala de políticas estruturantes, elas são muito importantes para fomentar qualquer economia, isso não é próprio da economia criativa, né? E aí eu acho importante dizer isso, né? Porque senão a gente cai naquele discurso daquele empreendedorismo que não precisa de nenhum apoio, nenhuma política estruturante, né? Para que aconteça, para que seja bem sucedida. E a gente precisa também, né? A gente precisa das pessoas, mas a gente também precisa dessas políticas estruturantes, né? Seja para o teatro, seja para a dança, em especial para as linguagens, né? Com certeza. Depois quero até que a Gorete entre nesse debate também, mas assim, já trazendo isso, a política é essencial nesse processo todo, né? É muito difícil um produtor cultural, um agente cultural, enfim, seja lá de qualquer campo desse, que consiga começar a fazer alguma coisa sem um investimento inicial. Se a gente pensa, e aqui no Agi Cariri a gente também está discutindo isso em outros programas, a gente vai falar de inovação, existe o recurso para ajudar as startups e etc. E a cultura nada mais é do que uma inovação também. A gente está o tempo todo em movimento, fazendo coisas acontecerem, pensando novas, como atualizar essas coisas, enfim. E a gente não pode fazer isso aí sozinho, né? Então, de fato, assim, mais do que equipamentos, além de equipamentos, a gente precisa também de um incentivo e que desenvolvam as ideias, né? Que as coisas possam acontecer. Queria colocar isso aqui é quase até um desabafo, vamos dizer, mas colocando essa afirmação para que vocês discutam também sobre isso, tá? Começando contigo, Beatriz, depois eu chamo a Gorete. Bom, aí a gente também traz uma crítica em relação aos incentivos, né? Porque também a gente não pode viver só de incentivos, né? Os incentivos são muito importantes, especialmente para os novos que vão estar começando, ou para aquelas áreas, manifestações, que o propósito realmente, ele não é, vamos dizer assim, ser comercializado, né? Então, ele é muito importante. Mas aí a gente também precisa pensar o outro lado, né? Como é que a gente constrói mercados? Eu acho que esse é um dos principais desafios, assim, né? Assim, a gente pensar, por exemplo, numa transversalidade da educação patrimonial nas escolas, a gente pensar outros mecanismos que também a gente possa não investir só na produção cultural, mas também no consumo. Esse é um consumo, né? Assim, as pessoas irem para uma peça de teatro, as pessoas irem para um espetáculo, ou até mesmo as organizações convencionais contratarem esses públicos, esses atores. Então, me parece que esse também é um desafio, né? A gente pensar para além, os incentivos são importantes, mas eles não são estruturantes. Então, a gente pensar coisas mais estruturantes, né? A gente não ficar, por exemplo, só nos editais, né? Os editais são importantíssimos, mas também, gente, não estou dizendo que não é importante, pelo amor de Deus. Eles são importantíssimos, mas a gente precisa também, socialmente, culturalmente, a gente precisa investir em outros mecanismos que traga um consumo cultural, né? A gente tem aquela pesquisa dos hábitos culturais nas capitais, e a gente percebe que o consumo cultural tem diminuído nas capitais. Né? A gente ainda não tem uma pesquisa como essa numa cidade pequena, médio porte, assim, mais ampla, mas isso também é uma preocupação, né? A gente formar a plateia, mas também construir uma plateia que queira, né? Que busque por esse consumo. Mas, Gorete, é um desafio que talvez passe pela educação também, né? É como a gente colocou aqui, da questão de formar plateias e tudo mais, mas assim, de conceituar. Eu acho que, inclusive, as empresas que às vezes podem ser potencial patrocinadoras dessas ideias e tudo mais, até elas mesmas desconhecem o poder, né, de propagação de marca e de movimentação econômica que a cultura tem. Então, eu penso que de repente passa também pela educação, né? Sim, sem dúvida, né? Eu quero ir lá atrás, numa fala da Beatriz, né, quando ela fala
de dois conceitos que são importantes para a gente pensar aí como é que se propõe, né, desenvolvimento para o campo cultural, economia, que é diversidade, né, porque esse conceito de diversidade, e Beatriz falou da Unesco, né, aí esse braço que olha para o campo cultural e tudo, então quando a gente tem uma convenção da diversidade que vai impulsionar aos países, né, signatários, aí os países que assinam isso, um desenvolvimento de políticas compreendendo essa diversidade, isso tudo também vai trazer transformações. Por quê? Beatriz também falou de uma coisa que é olhar a partir do sul global, né? Nós sempre olhamos para o campo cultural como algo de civilização e erudição, né? Porque como um povo que passou por um processo de colonização, toda a nossa referência era uma referência de fora. Olhar de dentro, né, compreendendo a diversidade do nosso povo, ela muda também, inclusive as políticas públicas, porque nós passamos a ter que ter fomento para as manifestações da tradição, para as manifestações culturais e para as artes, artes no plural, né? Porque quando você considera só civilização, né, aquilo que é considerado de alta cultura é que vai ter um fomento. Mas acho importante também a gente pensar um caminho histórico, né, de que nós vivemos durante muito tempo com um tipo de política de balcão. Quem tinha um projeto e tinha uma relação política que pudesse financiar esse projeto, conseguia, né, caminhar dentro do campo cultural. Embora os editais sejam aí uma única política durante tanto tempo, né, mais sistemática, é importante a gente reconhecer que eles foram fundamentais para uma transformação do cenário cultural. Acho que o que Beatriz traz é, ok, mas agora nós precisamos pensar de uma forma mais ampla, né, mais estruturante, porque ela também traz uma outra coisa que é relação de mercado. Políticas públicas, né, na verdade, elas são também uma forma de enfrentamento da indústria cultural. Então, entender que algumas manifestações, elas nunca terão público como o público de grandes festivais de cultura pop, por exemplo, mas está tudo bem, mas isso precisa ser fomentado. As empresas também podem ter suas marcas, né? Porque quando você fala de mecenato, isso também é uma questão importante de ser pensado, né? Como é que grandes empresas quase sempre fomentam a indústria cultural, né? Aquela indústria pop, aquilo que é algo mais de consumo cultural, e não é disso que nós falamos quando falamos de fomento à cultura, né? Nós temos, sim, que tentar trazer aí esse mecenato como uma prática mais sistemática aqui no Brasil, né? Penso que, recentemente, a ministra Margarete Menezes foi muito acertada quando ela propõe uma Rouanet Nordeste. Isso é estruturante, né? Isso é algo estruturante. Se nós temos aí uma queixa permanente de que grande parte do recurso da Lei Rouanet está sempre no eixo sul e sudeste, como é que nós vamos resolver isso? Porque políticas públicas, elas atendem a problemas, né? Então, são soluções para problemas. Então, uma Rouanet Nordeste é algo que vai pensar essa descentralização de recursos também, né? Então, assim, nós poderíamos falar muito tempo só sobre esse aspecto, né? Mas eu considero que é fundamental nesse debate agora é a gente entender que durante um tempo histórico, né, nós caminhamos para um processo de democratização, um processo de descentralização da cultura, e nós precisamos consolidar isso, né? Hoje, o Ceará tem em quase todos os municípios, né, aí
a PENAB para ser lançada, o segundo ciclo e tudo. Então, isso é um avanço. Os municípios não tinham esse tipo de recurso federal de forma direta. Enfim, temos muitos avanços, mas temos desafios também. E esses desafios precisam ser construídos em diálogo com a classe artística, com os produtores, né, com esses atores da cena das manifestações, da cultura também, porque é arte e cultura, né? Exato. E muita conscientização, né? Dentro das falas, eu aqui refletindo, que a exemplo da a Lei Rouanet é excelente, né? Mas, assim, ela não transfere recurso, né? Ela não dá um recurso direto, ela dá o direito de captar, que isso é muito bacana e as pessoas vão a campo fazer isso. Acontece que as empresas, eu percebo que elas não estão informadas, elas não estão interessadas às vezes existem aquelas que já têm isso dentro do seu escopo, né? Mas tem muitas que têm potencial de fazer que não estão informadas nem interessadas. Então eu penso que a informação nesse sentido da educação, tanto na formação da plateia como também dessas empresas e enfim que têm potencial de investir, seria muito importante, né? Mas eu queria ainda continuar no assunto Cariri, porque às vezes eu percebo que o Cariri faz uma movimentação diferente, é como se ele exportasse a cultura também, né? As suas tradições, né? O seu povo também. Como é que o Cariri hoje ele é visto no cenário cultural nacional e o que é que ele ainda tem para explorar nesse sentido? Pode ser Gorete, depois a gente vai com a Li. Então, quando você traz isso, eu não posso deixar de pensar no debate centro e periferia, né, que se tem feito, né? O que é um centro? O que é uma periferia? Será que ser centro é estar necessariamente na capital? Então, eu falei anteriormente, né, de uma convergência de fatores que fazem do Cariri esse lugar com características tão especiais no campo cultural, né? Nós temos a dimensão geográfica que todo mundo menciona, né, de estar é a capital do Nordeste, está no centro, né, está num raio de distância de quase todas as capitais, exatamente a mesma distância, né, o que faz convergirem pessoas de muitos lugares para cá, né, do Nordeste, mas nós temos também a presença das universidades, porque cada vez que, eu vou dar um exemplo agora da Beatriz, né, quando a Beatriz vai para a Colômbia, o Cariri está indo junto com ela, e muito provavelmente ela também traz alguém da Colômbia para ver o Cariri. Então, esse trânsito que acontece, né, fortalecido por universidades e por outros entes, né, instituições, como, por exemplo, o Sistema S, que é presente aqui no Cariri já há algum tempo, e a realização de festivais, tudo isso vai fazendo com que a cultura que é produzida aqui seja vista por outras pessoas que vêm para cá. Por isso que é tão importante tanto trazer pessoas para apresentarem seus espetáculos, para virem ao Cariri, conhecer o Cariri, mas também levar artistas do Cariri. Quando se promove esse trânsito, né, essa ida e essa vinda, você também rompe com algo que é um processo de homogeneização cultural, que nós falávamos antes, né, um pouco. Então, romper com essa homogeneização cultural que se promove com a indústria cultural, ela requer uma série de investimentos, né? Então, são investimentos, são fomentos, tanto na cadeia criativa, quanto também no campo técnico, né, que foi algo que ficou muito evidente na pandemia, né, algo que não aparecia antes, você estava sempre olhando para a produção artística e para a dimensão criativa. E aí é como se tivesse sido descoberto que existe por trás, né, das apresentações todas um grupo de pessoas que trabalha e tudo para isso.
Mas, então, assim, só reforçando que é fundamental que exista planejamento, que exista estratégia no campo cultural, do ponto de vista econômico, né, para esse fomento, porque existem potencialidades, existem caminhos aí, uma vocação de todos os 29 municípios, mas isso precisa ser olhado de forma estratégica, de forma sistemática, precisa de orçamento, e isso tem que ser debatido, né, é, com todos os entes federativos, né, porque você pode ter rompimentos aí quando você atribui só ao governo federal, ou só ao estadual, ou só ao municipal. Então, é importante que haja uma integração entre esses poderes, cada um com as suas obrigações, mas também com o acompanhamento, a fiscalização dessas políticas, para que, de fato, se siga avançando aí no campo cultural. E é óbvio que não tem como falar disso sem falar na dimensão política num campo democrático, né? Se a gente segue consolidando um processo democrático no país, o campo cultural também tem como se fortalecer, como crescer, como ter um ministério, ter uma secretaria de economia criativa, ter fomento, né, recurso descentralizado. Então, são muitos debates para um país gigante, mas um Ceará também que vem fazendo o seu dever de casa, e os municípios também vêm nesse movimento, cada um com intensidades diferentes, né? Mas é isso que vai determinar o que é central e o que é periférico também, né? Essa dimensão econômica, todos esses debates. E você já mencionou super bem a necessidade do campo formativo, né? Você não pode só fomentar a criação, você tem que também todo um processo de formação, porque tanto no campo artístico quanto cultural é caro estudar, então precisa disso, né? Alguém que vai fazer lá a roupa da quadrilha junina, dessa quadrilha que tem uma outra característica hoje, né? Ela sabe lidar com esse material, como é que eu agrego materiais novos, tem uma série de debates aí que são importantes, então, criação, formação, mediação, né? Nós nem chegamos a tocar na questão dos museus do Cariri, né? Nessa questão do debate patrimonial, do debate da memória, isso que também torna o Cariri único, né? Como é que essa educação patrimonial, a educação museal, também fortalece a identidade do Cariri e atrai pessoas para o Cariri, que é um lugar que é muito pesquisado, mas que as pessoas vêm, fazem pesquisas e vão embora. E não é isso que se quer, né? Então, é isso. Gorete, quero agradecer muito sua participação, também agradecer a participação da Beatriz. O tempo nos venceu aqui nesse momento, eu não consigo mais colocar outros assuntos, mas para dizer a vocês do tamanho do orgulho que eu tenho de fazer esse projeto, eu tenho dito ao longo dele que a gente vai conversar sobre o Cariri. Já tem 3 anos que pelo menos eu faço esse projeto e percebo a riqueza de assuntos que não se esgota, que a gente tem para conversar. Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá certo? Agradecer também a participação da Estrela do Sul e do professor Junei Matos, que iniciaram esse debate aqui com a gente. Foi 1 hora de conversa e nós acompanhamos aí e vimos que a cultura do Cariri é viva, é diversa, é ancestral e ao mesmo tempo totalmente conectada com o futuro, né? Obrigado também a você que nos acompanhou em mais uma live do projeto Agir Cariri, que é uma iniciativa muito importante do Grupo Povo, da Rádio Povo CBN, para fortalecer os debates sobre a identidade, né, e o futuro também dessa região que é tão maravilhosa. Nós nos vemos na próxima live. Até lá!